Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. É uma alegria estar aqui com todos, principalmente juntos para desfrutarmos a palavra de Deus. E nessa noite, o Evangelho de Lucas, sobre o capítulo 1. Deus precisa mostrar para nós algo nesse momento, que é um momento muito importante, porque é um momento diante do Senhor que percebemos que Deus nos deu a oportunidade de termos um novo começo. Nosso Deus é um Deus sempre de novos começos, porque Ele é aquele que faz novas todas as coisas. E quando tocamos nos evangelhos, e nesse caso especificamente o Evangelho de Lucas, nós temos que perceber o que está no coração de Deus e a maneira como Deus faz as coisas. Nós temos o Antigo Testamento, depois nós ganhamos o Novo Testamento. Entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, nós temos o chamado 400 anos de silêncio. Muitos pensam, nesses 400 anos, Deus não está fazendo nada. Não é assim. É que Deus tem o seu tempo e a sua maneira. E nós devemos agradecer a Deus, porque depois de 400 anos, Deus começa a mover-se de uma maneira visível. Depois de 400 anos, Deus começa a fazer algo, e o que deve nos impressionar é que Ele vai fazer algo inédito, algo que nunca aconteceu antes. Então Lucas registra no seu Evangelho sobre a vinda do Senhor, sobre o nascimento do Senhor, Deus tornar-se um homem. Irmãos, que fato grandioso! Nós lemos esse primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, nós estamos vendo uma coisa tremenda. Não é uma coisa tremenda aos olhos do mundo. Por que não é uma coisa tremenda aos olhos do mundo? Porque nós sabemos as condições em que o Senhor nasceu. Aos olhos do homem, não era algo de se chamar a atenção, mas foi algo tremendo, porque os acontecimentos que Lucas registra estão, na verdade, podemos dizer, no centro dos acontecimentos do universo. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nos impressiona, principalmente pela menção do Espírito, tanto do Espírito Santo como do Espírito do homem. Aí nós vamos perceber que quando Deus deseja fazer algo, Ele começa pelo Espírito. Eu vou ler aqui alguns versículos. Lucas 1,15.
Pois ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Lucas 1,17, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas 1,35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,41, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Lucas 1,47, falando do Espírito humano: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1,67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. E Lucas 1,80, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Quando Deus quer fazer algo novo, o Espírito se move. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, tá certo? Caos, trevas, desordem. Mas o Espírito de Deus se movia, sobre as águas. Irmão, se hoje nós estamos falando sobre um novo começo em nossa vida, tem que começar dentro desse princípio: o Espírito se movendo e tocando em nosso espírito. Lembre-se, isso é preparação para a vinda do Senhor. Não foi assim? Sobre a questão de João Batista, preparar o caminho do Senhor. Se hoje estamos nesse novo começo, é porque nós estamos preparando a segunda vinda do Senhor. E também tem que começar pelo Espírito. Agora vamos ver alguns princípios espirituais importantes para aplicarmos para nós hoje. Primeiramente, Lucas capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Se nós olharmos esse versículo, nós vemos uma situação maravilhosa, não é assim? Zacarias e sua mulher Isabel, justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos. Zacarias exercendo diante de Deus o seu sacerdócio, e a multidão do povo do lado de fora orando. Não é uma situação maravilhosa? Se perguntasse para você, irmãos,
Você tem um desejo de mudar isso? Eu creio que você e eu, nós diremos: o negócio está bom demais, está perfeito, não precisa mudar nada, está bom demais. Mas temos aqui o servo do Senhor cumprindo seu ministério de uma maneira correta. Nós temos a ordem no serviço sacerdotal, uma ordem no templo. Ele estava no seu turno, queimando incenso. As pessoas reunidas no pátio, no lado de fora, orando. Nós olhando para aquilo, para essa estação, diz: está bom demais. Mas se você perguntasse para Deus: Deus, está bom? Deus diria: pode estar bom para você, mas esse não é o meu propósito final. O grande perigo que nós corremos é nós olharmos para aquilo que está muito bom. Nós temos a bênção do Senhor, e aí a gente fala: o que mais eu posso querer? Está tudo aqui. Mas isso era tudo que Deus queria? Não era. O que Deus queria era Ele tornar-se carne. O que Ele queria era uma nova era do Novo Testamento. Irmãos, nós precisamos conhecer o propósito de Deus, senão nós estacionamos. As reuniões estão maravilhosas. Será que Deus não quer avançar mais? Será que Deus não quer fazer algo novo? Nós podemos estar satisfeitos, mas Deus está. Isso é tudo que Deus quer? Daí nós podemos ver Lucas 1, versículos 11 até 15. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Nós podemos ver, então, que Deus começa a fazer algo novo, preparando o caminho para a vinda do Senhor. A situação podia estar muito boa, mas Deus queria muito mais. Irmãos, isso é algo que deve estar sempre em nosso interior. Senhor, para nós pode estar tudo bem, mas você quer ou não quer algo mais? E essa aparição para Zacarias foi para preparar a vinda do precursor do Senhor. O que ele deveria fazer? É isso que nós precisamos ver. Ele iria preparar o caminho do Senhor, seria uma pessoa cheia do Espírito Santo, já do ventre materno. Ele devia, 1:16 e 17, converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus,
irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Deus tinha que preparar esse precursor para que pudesse separar o povo de Deus de todas as coisas que não fossem Deus. Converter os filhos de Israel ao Senhor e habilitar para o Senhor um povo preparado. Todas essas coisas mostram o que está no coração de Deus para aqueles que estão preparando-se para a vinda do Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Nós vivemos um paralelo dessa realidade de Lucas 1. Lucas 1 era a preparação para a primeira vinda do Senhor. Nós estamos vivendo os tempos para a segunda vinda do Senhor. Se hoje estamos servindo, não é para habilitar para o Senhor um povo preparado? Não é para converter as pessoas ao Senhor nosso Deus? Mas encontramos um problema, porque quando o anjo disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Daí você vê no versículo 18 a reação de Zacarias. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. King James atualizada diz: como poderei certificar-me disso? Versão Almeida 21 diz: como terei certeza disso? Você vê, o anjo anunciou algo, mas ele não conseguiu crer. Disse assim: preciso ter certeza disso aí. Quer dizer, que ele estava cheio de dúvidas. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus está querendo preparar um caminho para que o Senhor retorne, e Ele deseja fazer algo, e Ele deseja nos usar, e Ele deseja nos usar para fazer coisas que nós não imaginamos. Agora, no momento que Ele falar com você, você irá crer ou você irá duvidar? Olha só o versículo 19 e 20. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Quer dizer, ele não estava crendo. Então o anjo teve que falar: você sabe quem sou eu? Eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, eu fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Olha só o versículo 20: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Gabriel foi reto e direto: você não creu no que eu falei, então você vai ficar mudo. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus deseja fazer algo nesses tempos finais. Se nós não crermos, nós perdemos a base para o nosso testemunho. Ontem nós falamos sobre a importância do nosso testemunho, certo? Quando nós não cremos, o testemunho cessa. Por isso ele ficou mudo. Não poderá mais
você não creu. Como eu posso ser testemunha de algo que eu não creio? Irmãos, vocês creem ou não que o Senhor irá voltar? Creem ou não que o Senhor está dando para nós um novo começo e Ele quer fazer coisas novas no nosso meio? Sabe qual é o nosso problema? É que nós olhamos para a nossa capacidade. Olha só, daí vamos ler Lucas 1, 21 até 25. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Você vê, quando ele saiu, ele já não podia falar, já não podia testemunhar, porque ele não creu. O que é maravilhoso é que imediatamente após essa porção de Zacarias, Lucas registra um outro anúncio. Vocês estudaram o capítulo 1, vocês sabem. Lucas 1, 26 até 34. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, viu? É o mesmo anjo. Para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Em outras palavras, como isso vai acontecer se eu sou virgem? Você pode ver, Zacarias fez uma pergunta, Maria também fez uma pergunta, mas a pergunta de Maria não era por incredulidade, ela simplesmente queria saber como isso iria acontecer. Os irmãos notam a diferença? Você pode perguntar, mas perguntar por incredulidade é uma coisa, mas se você crê e deseja saber mais e perguntar, isso é outra coisa. Daí o anjo explica no 35 até o 38. Respondendo o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Olha 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Você pode ver, Maria creu no impossível, Zacarias não.
E é importante que a gente perceba. Então, esse quadro que Lucas, no capítulo 1, ele mostra para nós, ele enfatiza, então, alguns pontos. Não olhe simplesmente pela aparência, as coisas estão boas ou não. A pergunta é esse o propósito final para o povo de Deus? O que nós estamos vivendo hoje nós estamos aqui, é para isso, é só para isso? Ou tem mais? A coisa pode ser boa, mas não é tudo o que Deus quer. Por isso que em nosso interior, nós precisamos sempre estar abertos ao Senhor, ter esse espírito de busca sem cessar. Por isso que é importante nós conhecermos o plano eterno de Deus, nós conhecemos o que está no coração dele e o que está na sua palavra. Não é uma questão de que, para mim, está tudo bem. Eu preciso ver como Deus vê. Deus quer a plenitude. Deus quer que todas as coisas sejam completas. Nós não queremos ser relativamente bom. Nós queremos ser um com o Senhor na sua intenção final. Se nós olhamos simplesmente a aparência, facilmente nós nos acomodamos. Olha só, as coisas estavam tudo boas, mas Deus começou a mover-se. Teve 400 anos de silêncio, e nós vamos ver, aí Deus começou a falar. Irmãos, por isso que Paulo diz que há algo à nossa frente. E é assim que nós devemos avançar. Se olharmos aquela condição de Lucas 1, logo no início, segundo a tradição, a coisa estava tudo bem. O sacerdote estava fazendo o seu trabalho, o serviço de Deus estava em andamento. Mas Deus queria dar um passo a mais. As pessoas estavam ali orando. Que congregação boa é essa? Há algo mais. E é por isso que nós precisamos conhecer o coração de Deus. Irmãos, não vamos confiar em nós mesmos, na nossa tradição, no nosso conhecimento. Precisamos aprender a confiar em Deus. E quando Deus quiser fazer algo novo, não olharmos para a nossa capacidade, olharmos é que Deus tornará tudo isso viável. É que Deus irá nos capacitar. Deus não se deixa prender pelo entendimento humano, nem pela tradição. E Zacarias não creu, ele perdeu o testemunho por causa disso. Ele não pôde mais falar. E o que nós agora precisamos perceber é que, olha só, quando chegou
quando nasceu João Batista, versículo 57, né? A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Isso mostra o quê? Manter a tradição. Vai deixar o nome do pai. Zacarias. Isso aqui era um sentimento, né? Olha, queriam dar-lhe o nome, seu pai Zacarias. 60. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve chamar João. Por quê? Porque isso foi a ordem do anjo, não foi? Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Você vê como nós somos presos à tradição. Mas nunca foi assim. Nós nunca foi assim no nosso meio. Daí, versículo 62, perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, olha só, isso é muito importante. Essa mudança de nome significa que Deus, por que Deus ordenou essa mudança de nome? Porque ia haver uma ruptura. Iria começar algo novo. Os irmãos compreendem? Esse nome foi um nome que o que nós precisamos saber é no versículo 13, né? Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Esse nome, João, foi um ato de Deus. Os irmãos compreenderam? Foi o nome que Deus deu, e não o nome que Zacarias e Isabel deram. Isso é romper com o natural, com a tradição, porque estava surgindo uma nova era. Cristo viria e tudo seria novo. E aí, olha só, daí eles assim, perguntaram por acenos, 62, perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Vai ser João mesmo, né? 64. Imediatamente a boca se lhe abriu, desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Agora que se cumpriu, ele podia de novo dar o testemunho. Irmãos, vocês creem ou não creem que Deus quer nos levar por caminhos novos? E quer usar você. Mas uma coisa que é interessante, que eu gostaria também de ressaltar, é o seguinte: quando nós não acreditamos em Deus, nós perdemos testemunho. Mas olha só, tá? Aqui em Lucas,
foi dito assim, né? Lucas 1,13: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Eu quero que os irmãos percebam uma coisa. Primeiro, a incredulidade de Zacarias. Isso mostra uma coisa, que essa oração que ele e a esposa haviam feito era uma coisa do passado, não era uma coisa atual. Porque se fosse atual, ele jogaria tudo para cima e daria glória a Deus, não é verdade? Tua oração foi ouvida. Disse, agora que a gente já está velho, alguns anos atrás tudo bem, mas agora que a gente está velho, irmãos e irmãs, olha só, por quantas coisas nós já deixamos de orar, porque nós nos tornamos velhos. Não é que Deus não tenha ouvido a oração, é a questão do tempo de Deus. Os irmãos compreendem? O anjo está falando, agora chegou o tempo. Ele, logo agora que a gente está velho. Por isso que ele não podia crer. Irmãos, não é hora de retomarmos nossas orações pelo propósito de Deus? Então, depois disso, a partir de versículo 67, então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. A voz profética do Senhor havia silenciado por 400 anos. E agora, Deus começou a falar novamente. E aí, ele diz assim, 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Em outras palavras, chegou agora um novo momento. O Senhor veio visitar o seu povo e redimiu o seu povo. Claro, tudo isso já estava conectado com a obra que Cristo faria. 69, ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Então aqui mostra que Jesus veio para ser o Salvador. E ele diz, Salvador concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Significa, Jesus é o Salvador para nós. No 71, ele diz que é aquele que nos salva dos nossos inimigos. No versículo 72, é aquele que cumpre misericórdia prometida aos pais. E 74, que diz que ele nos capacita a servi-lo sem medo. Então, essa é a poderosa salvação que deu. Lucas 1,70 diz, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade.
Foram muitos profetas que falaram, mas falaram todos a respeito de uma coisa: a pessoa do Senhor Jesus. No versículo 73, 71 diz: salvando o nosso inimigo das mãos de todos que nos odeiam. 72, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar da sua santa aliança. Aqui mostra a fidelidade de Deus, a sua misericórdia e a sua aliança. E o 73, o juramento que prestou ao nosso pai Abraão. 74, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo. Você acredita? Zacarias estava falando isso, profetizando isso. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Já não era mais aquele Zacarias incrédulo. Ele estava agora crendo em todas as palavras que os profetas falaram. Ele agora está falando da aliança do Senhor, do juramento do Senhor, das promessas do Senhor, das palavras do Senhor. Lucas 1,75, em santidade e justiça na sua presença durante todos os dias da nossa vida. Aqui a ênfase na santidade e justiça na presença do Senhor. Daí ele profetiza a respeito de seu filho no 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho. João Batista foi importante porque preparou o caminho do Senhor, assim como cada um de nós é importante, porque nós estamos hoje aqui para prepararmos o caminho do Senhor. O Senhor vai voltar. Lembra, irmãos, na comunhão ontem, quando nós falamos, quando o rei Ciro, publicou aquele decreto, aquele chamamento para o povo de Israel, para que voltassem para Jerusalém. Ele não obrigou ninguém. Aquilo foi um chamamento. E isso significava o quê? Que pessoas iriam deixar seus bens que tinham conquistado no cativeiro, ia deixar toda aquela tranquilidade e bem-estar para poderem voltar para Jerusalém, uma cidade queimada, destruída, para reconstruir o templo. Por que eles pagaram um preço? Porque eles se importavam com o testemunho de Deus na terra. Eles pagaram um preço altíssimo, sofreram, foram humilhados, mas eles foram fiéis ao Senhor porque tinham coração, porque eles amavam o Senhor. E se você olhar na genealogia do Senhor Jesus, tem aqueles que voltaram do cativeiro. Se um dia o Senhor nasceu na Terra Santa, foi porque aqueles que estavam no exílio voltaram. Querido irmão, querida irmã, você tem ou não tem participação em preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor? Versículos 77 e 78, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, e isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais do céu nos visitará o sol nascente. 79, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. Ele profetizou que Cristo viria como o sol nascente.
Difícil crer que é o mesmo Zacarias, né? E o versículo 80: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 1, tem tudo a ver com a nossa história hoje. Eu não sei qual é o seu desejo, mas quando eu leio Lucas 1, meu desejo é que a minha história nos registros de Deus seja algo semelhante. O Senhor um dia possa olhar para nós e falar: esses prepararam o caminho para a minha segunda vida. Amém? É assim que devemos ver esse novo começo, essa oportunidade que Deus está nos dando. Louvado seja o Senhor. Amém. Bem, amados, aproveitando esse versículo 64 aqui, no mesmo instante sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Nós queremos que nós aqui possamos também abrir a nossa boca e louvar o Senhor, compartilhando esse sentimento aqui, tá bom? Então, em duplas ou um grupo menor, a gente poderia compartilhar agora. Fala para o irmão que está do seu lado aí qual foi o sentimento, o que você recebeu do Senhor com essa mensagem aqui, tá bom? Aí depois nós vamos abrir para os avisos. Amém.